Graça e paz. Meu nome é Patrícia e estou aqui novamente para fazer o devocional Café com Deus Pai, autor, pastor Júnior Rostirola. Nade contra a maré. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Números capítulo 14, versos 6 e 7. Josué e Caleb foram dois homens com uma fé extraordinária, que não se deixaram levar pelo ambiente em que se encontravam, pois eles criam em Deus mais do que em suas próprias forças. Isso ficou evidente quando foram enviados 12 homens para espiar a terra prometida. E os dois foram os únicos que não perderam a fé e expressaram uma atitude otimista mesmo em meio a um grande desafio. Vejo que os outros 10, que voltaram desolados e já aceitando a derrota, saíram perdedores antes mesmo de lutar. A fé de Josué e Caleb não estava no fato de se acharem fortes ou poderosos. Pelo contrário, eles sabiam que venceriam as batalhas e entrariam na terra porque Deus havia prometido. E eles não se importavam com o que os seus olhos viam, mas sim tinham total confiança naquilo que Deus já havia dito. Isso traz um grande ensino para mim. Ser uma pessoa cheia de fé é muitas vezes ser criticado, apontado até como louco, pois é nadar contra a maré. Na minha vida, diversas vezes, o cenário ao redor dizia não, mas a voz de Deus dizia sim. E isso era tudo do que eu precisava. Ele sempre foi fiel, jamais me desamparou, e tudo aquilo que me prometeu se cumpriu. Decida a partir de hoje viver pela percepção de Deus e seja impulsionado a grandes vitórias, pois nossos olhos físicos não podem atrapalhar nossa visão espiritual. Reconheça que jamais você galgará a vitória por suas próprias forças, mas sim por sua fidelidade, e Deus Pai cumprirá cada uma das promessas que fez a você. Ele é bom em todos os momentos. Então, faça como Josué e Caleb. Feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. A sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão. Devocional 104, de 365 dias. Leitura bíblica, João 15. Palavra-chave, visão. Meditação de hoje. Salmos, capítulo 32, verso 8, nos diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Como é bom ser guiado e instruído pelo Senhor Jesus. Isso é uma dádiva. Quantos de nós muitas vezes deixamos isso de lado, não queremos ser instruídos por Deus, queremos deixar que o nosso próprio orgulho nos convença que não precisamos de Deus. Mas o Senhor, Ele nos instrui, Ele quer que nós possamos viver os seus sonhos, as suas promessas. O Senhor Jesus, Ele cuida de nós quando estamos dormindo, quando estamos acordados. Ele trabalha 24 horas por você, Ele jamais descansa. Ele jamais fecha os olhos dele para nós, porque Ele nos ama muito. Ele tem um amor tão grande por nós, que muitas vezes chega a nos constranger de tal amor. Busque ao Senhor, faça aquilo que está no coração do Senhor e não no seu, pois o nosso coração ele é enganoso. O Senhor cuida de nós, assim como Ele cuida dos pássaros, a qual eles não passam fome. Todavia, o Senhor cuida de nós, e Ele jamais abandona um filho. Assim como as aves cantam no céu, assim como as corças suspiram por água, assim devemos ser nós, suspirar pelo Senhor, assim devemos ser nós, louvar ao nome do Senhor. Davi, o rei Davi, ele louvava o Senhor. Ele era segundo o coração de Deus. Quantas coisas ele fez errada. Ele matou o seu próprio soldado para poder ficar com a sua esposa. Mas depois veio as consequências.
Na hora que ela engravidou, que ela teve o filho, ele não sobreviveu. Por mais que façamos as coisas erradas e muitas vezes achamos que não irá ter consequências, mas há consequências. Cada erro, cada pecado. Por isso, se fortaleça no Senhor, deixe Ele ser os teus olhos, deixe o Senhor Jesus te guiar e que você seja fiel a Ele. Peça ao Senhor que Ele seja os teus olhos, aonde há trevas que venha haver luz, em nome de Jesus. Peça ao Senhor Jesus para fortalecer a tua fé, assim como Josué, assim como Caleb, que foram firmes até o fim, que não deixaram se levar por pecado, não se deixaram levar por incredulidade em seus corações. Não nade contra a maré, mas nade a favor do Senhor Jesus. Cumpra os propósitos do Senhor no teu coração, na tua vida, na tua família. Deixa o Senhor Jesus te conduzir, pois quando o Senhor Jesus está no nosso barco, tudo vai bem. Deixe que o Senhor seja a tua âncora, pois o Senhor Jesus é aquele que nunca dorme, é aquele que está sempre batalhando por você, pela tua causa, amado. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.